Eu tinha algumas notas, às vezes por ditadura académica, entre aspas, quem anda nessa vida há muito tempo, às vezes tem sempre algo formalizado em termos de ideias e às vezes não viemos para essas coisas desprevenidos. E acho que eu vou obedecer a alguma coisa que eu tenho aqui, ou muito daquilo que eu trago, porque como eu vos digo, eu não tenho nenhuma formação na área da imobiliária, nem na área de construção civil, e nada que se pareça, por isso e é uma mera leitura minha daquilo que é o mundo do solo e da especulação imobiliária. De um lado nós temos como ponto de partida o solo, do outro lado a especulação imobiliária, e Cabo Verde como ponto de partida, como um país com cerca de 4.033 km², um território disperso no Oceano Atlântico, habitado por cerca de 500 mil de habitantes, com mais de 1 milhão de pessoas a viver na diáspora. E esse número é importante. Importante porquê? Porque normalmente as pessoas, os cabo-verdianos, quando saem do país a vir viver fora, normalmente sempre têm o objetivo de ter uma casa no país. E daí também a questão da imobiliária tornar-se uma questão importante, porque nós não contamos somente com as pessoas que estão a viver no país, mas também as pessoas que saem fora também precisam ou têm esse desejo de ter uma casa no nosso país. E temos também um número indiscriminado de cidadãos estrangeiros que hoje olham para Cabo Verde como um país que pode ser, concebem Cabo Verde como um país para a prática do turismo e também não só, mas para a construção de segundas habitações que podem podem ser habitações para residência temporária ou permanente. Neste caso surge uma grande densidade da procura, e a questão aqui é conhecer a densidade da oferta. Porque será que nós perguntamos, a procura é muita quando se trata da matéria do solo, estamos a pensar no solo para construção, mas também estamos a pensar na imobiliária em si, porque nem todos sonham com um terreno para construir, mas querem ter uma casa. E uma casa pode ser um apartamento. Querem ter um teto, um lar. E, neste caso, a questão da procura leva-nos para outras questões, que é a questão da disponibilidade territorial. Se de um lado nós temos um país que tem pouco, em termos de território, como o embaixador acabou de dizer, é um micro-país, e a questão do solo é uma questão que é sempre importante, porque o solo em Cabo Verde, como em qualquer país, não serve só para imobiliária, mas também serve para muitas outras coisas. E quanto à disponibilidade territorial, associada à disponibilidade territorial, nós temos também a questão da disponibilidade financeira. Porque as pessoas não querem construir em Cabo Verde em qualquer lugar, mas querem construir em lugares que têm mínimo de condições para a sua habitabilidade, não é? Daí entra a questão da infraestruturação. Será que a infraestruturação que tem sido feita em Cabo Verde por entidades públicas ou privadas respondem à procura do mercado? Esta é uma questão também que pode nos surgir de guias para este debate. E também há a questão da disponibilidade política. Será que, do ponto de vista político, estou a pensar aqui no governo e nas autarquias, há um trabalho de fundo para responder à procura do solo e da habitação em Cabo Verde? Nós temos tido algumas nuances em termos de política. Nós temos, e o governo tem o programa Casa para Todos, que está em fase de arranque, pelo menos ainda acho que, eu digo arranque, eu não estou muito por dentro disto, porque pelo que eu sei ainda ninguém teve casa no âmbito desse programa, e também as câmaras municipais têm trabalhado no sentido de fazer reformas em habitações que não oferecem muitas condições. E quando nós estamos a falar de políticas de gestão do solo, e temos que levar em conta que essa política extravasa a própria política da habitação, porque, de um lado, a política da gestão do solo congrega um conjunto de políticas, desde logo política do desenvolvimento urbano, política de desenvolvimento rural. Aqui quanto ao urbano, nós estamos a falar de habitação mais equipamentos sociais. No caso das políticas de desenvolvimento rural, o que se leva em consideração é a agricultura mais pecuária,
Ainda, a política do solo tem a ver com política de desenvolvimento industrial. O governo ou as próprias autarquias podem tomar a iniciativa de criar parques industriais, onde alberga as empresas de diversas categorias, e também política de conservação natural, porque há espaços que naturalmente têm que ser protegidos, não é? Com isso que significa que dentro do país o solo serve para muita coisa e a habitação é apenas uma das preocupações e de quem governa. Daí que há grandes instrumentos como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal, Plano de Desenvolvimento Nacional e Plano de Desenvolvimento Municipal, que são os grandes instrumentos de gestão que os governos têm e as autarquias têm para, de alguma forma, tentar dar resposta às procuras que existem, porque quando a procura é muita, se não houver uma regulamentação do sistema, tudo acaba por tornar-se numa selva, não é? Até aqui nós falamos do solo e a especulação imobiliária, como é que entra aqui? E quando é que surge? Eu começaria por dizer que há um princípio da economia que diz que quando há muita procura, normalmente a tendência é que o preço do produto eleva no mercado, não é? O preço normalmente é mais alto. Agora, em Cabo Verde, esse princípio da teoria económica é aplicável? Quanto a mim, sim, porque nós temos muita procura em termos do solo, muita procura em termos de habitação, e sobretudo em termos de... encontramos não só cidadãos nacionais, mas também estrangeiros, e estrangeiros com objetivos diversos, porque se de um lado há pessoas que querem ter uma segunda casa, europeus, por exemplo, que querem ter uma segunda casa em Cabo Verde, onde podem passar alguns meses de férias, ou então fugir, sobretudo aqueles que estão em idades de reforma, fugir do inverno rigoroso da Europa, há aqueles que vão para Cabo Verde com o único intuito de fazer negócios. E isso não é ilegítimo. Não é ilegítimo, nós também precisamos de negócios. Agora, a questão é tentar analisar como é que esses negócios desenvolvem-se. E neste sentido, e como eu diria, a procura é de longe superior à oferta, isso acaba também por refletir-se no próprio preço desses bens todos, tanto o solo como a imobiliária, porque aqui nós estamos a falar de coisas diferentes. Olhando Cabo Verde há uns anos atrás, e década de 90, ou antes da década de 90, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um país com uma fraca densidade urbana. As vilas tinham, de alguma forma, poucas ruas que condiziam com ruas que nós podíamos considerar de urbanas. Havia pouca oferta em termos de redes elétricas e outros bens de primeira necessidade. E se nós formos ver, nas periferias das vilas e das cidades em Cabo Verde havia algumas pessoas que conseguiam, através dos seus familiares que viviam no estrangeiro, enviar motores para Cabo Verde. Para quê? Para poderem produzir a sua própria eletricidade e com isso tentar dar resposta às suas necessidades. E havia um conjunto de pessoas que gravitavam à volta dessa gente toda, um conjunto de pessoas que não tinham mínimas condições. O que significa que tinham dificuldades de aceder a bens essenciais, como por exemplo, a eletricidade, e muitas vezes, para terem acesso a um conjunto de produtos associados a isso, como por exemplo, ver televisão, ou ver uma novela, ou coisa parecida, tinham que recorrer à casa das pessoas próximas que tinham essa possibilidade, e às vezes pagando até a entrada para assistir uma novela ou ver um filme. E a partir dos anos 90, houve uma mudança completa no paradigma em Cabo Verde. Houve uma expansão das redes elétricas, uma densificação do espaço urbano, ou seja, as cidades e as vilas passaram a crescer e o espaço circundante, de alguma forma, passou a ser mais bem urbanizada. Houve um alargamento dos perímetros urbanos das cidades e vilas e importação de novas arquiteturas, ou seja, nós tínhamos aquele modelo antigo de casas em que havia uma entrada que às vezes dava direto acesso à sala, depois nós tínhamos um quarto de um lado, outro quarto do outro lado, depois às vezes há quem fizesse quintal e outros nem sequer isso chegavam a fazer. Houve, de alguma forma, um rompimento com esse sistema, importou-se novas arquiteturas para Cabo Verde e isso acabou também por despertar o interesse dos imigrantes que começaram a ver Cabo Verde como um país que tinha alguma prosperidade. E a partir daí começaram também a querer ter as suas habitações em Cabo Verde
e a partir daí a procura cada vez aumentou e como eu diria também, eu acho que tudo isso acabou por trazer e levou à importação de novos estilos de vida em Cabo Verde e modificou também a relação de Cabo Verde com o mundo, ao ponto de flagelados de vento leste que andava de terra em terra à procura de esteira para fazer dormir a fome e a estiagem, passamos a ser um país que atrai estrangeiros. De um lado, europeus à procura de um lugar de sossego, ou um lugar para fazer investimento virtualmente vantajosos, ou então de africanos que procuravam também Cabo Verde e que ainda procuram Cabo Verde como um espaço para a melhoria das suas condições de vida. Da intensificação desse investimento externo surgiram grandes complexos turísticos em Cabo Verde que trouxeram consigo o conceito de turismo com tudo incluído, uma concorrência entre hotéis e entre estes e restaurantes locais em Cabo Verde, concorrência entre estrangeiros e cabo-verdianos no controle de terrenos considerados virtualmente vantajosos para fazer negócios. De tudo isso surgiram consequências socioeconómicas para Cabo Verde, como elevação do preço dos terrenos, elevação do preço das habitações, elevação do nível de vida, dificuldades de acesso aos terrenos, aumento dos bairros desagregados, segregação dos cidadãos em classes sociais, endividamento substancial das famílias que procuram dar respostas, porque eu quando compro um terreno por 2.500 contos ou 2.000 contos, eu não vou fazer uma barraca ali, eu tenho que construir uma casa com a dignidade do preço do terreno, e isso também, não sendo cabo-verdiano um povo propriamente rico, eu tenho que ir ao banco buscar dinheiro. E começou a surgir endividamento substancial das famílias e nascimento também, muitas vezes, de alguns ricos em Cabo Verde. Não me preocupa porque eu não vou ocupar 5 minutos mais. Olhando para a influência da especulação imobiliária em Cabo Verde, e eu diria que nós temos alguns efeitos, muitos efeitos negativos e efeitos positivos tão poucos a levar em consideração. Apesar de nós podermos considerar as pessoas, aquilo que se diz, que se chama de especulador, aquele que vai para Cabo Verde com o objetivo de comprar terrenos, esperando que mais tarde esse terreno venha a valorizar para conseguir ganhar algum dinheiro nisso, apesar de nós considerarmos, chamarmos-os de investidores, a verdade é que não criam riqueza no país, não criam investimento, não contribuem para a sociedade, não presta serviço à comunidade. E o dinheiro que eles colocam aí preso à espera que o terreno venha valorizar para depois tirarem algum dividendo disso, de alguma forma não injeta dinâmica no mercado financeiro, não cria valor para o país e não valoriza o próprio espaço, porque quem vai comprar terreno à espera que o terreno valorize para depois tirar dinheiro daí, não vai fazer investimentos avultados. Está à espera que venha alguém que faça investimento, que aquele local valorize e depois daí o seu terreno passa a ter um outro valor e a partir daí tirar algum dinheiro com isso. Em alguns países, como por exemplo o Brasil, para combater a este flagelo, o que é que se fez? Decidiu-se aplicar uma política de sobretaxação dos terrenos que são considerados terrenos que não cumpriam as suas funções. Ou seja, terrenos que a sociedade tinha aí para alguma coisa, houve quem apoderasse ou quem comprasse esses terrenos, mas não deram o devido, não fizeram aquilo que deviam fazer, o terreno fica ali. Então o governo do Brasil, em alguns estados, decidiram sobretaxar em termos de impostos esse terreno, no sentido de ver se ou as pessoas se desfaziam desse terreno, ou então as pessoas teriam que fazer algum investimento aí para de alguma forma rentabilizar aquilo. Em São Vicente nós temos a política da Câmara Municipal de São Vicente que pretende que as pessoas construam num prazo máximo de 2 anos, pelo menos que iniciam a construção, e em caso de as pessoas quiserem se desfazer do terreno e antes de qualquer construção ou de qualquer intervenção nesse espaço, a Câmara quer recuperar esse terreno para si, e isso no sentido de tentar evitar aquilo que muitos fazem, que é comprar um terreno, deixar ali cerca de 5, 6 ou 10 anos, depois das tantas, vender por triplo do preço ou até mais. Algumas questões que ficam: que caminhos haveremos de percorrer no sentido de contornar a situação do mercado imobiliário especulativo em Cabo Verde? Outra questão seria: vale a pena continuar a vender terrenos aos estrangeiros para revenderem
e ter lucros que eu chamaria de pornográficos, o que é que há de valer-nos nesta matéria? As mãos da República ou as mãos invisíveis, se elas existem, do mercado?